eu recebi um presente antecipado. Eu recebi uma carta, uma cartinha desse trabalho. Então foi um presente para mim, né? Uma cartinha, me convidando para trazer a palavra. E eu amo falar, né? Aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Ainda que não, eu sempre falo isso, vou falar sempre, sem nada, não sou nada, mas o Senhor nos escolhe. E aí, vamos escolher? Não. Então, a carta, né, tinha um tema. O tema está em Romanos, no capítulo 8, o versículo 26. Mas eu não vou ficar só nesse tema não, tá, amiga? Vou ler o tema e vou passar por uma outra passagem que o Senhor colocou no meu coração. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que eu vou ler. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, querido, podem se assentar. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta. E no início dessa carta, ele disse que os romanos que aceitaram a Jesus, eles eram amados, eles eram santos, eles tinham uma fé vivificada no Espírito Santo. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele amava tanto os romanos, que ele disse: eu quero vê-los, eu quero chegar até vós, porque vocês têm a marca de Cristo. Vocês aceitaram a Cristo, e o Espírito Santo está dentro de vós. Ainda que vocês gemam, ainda que vocês sofram, ainda que vocês estão padecendo, mas vocês oram. E quando vocês oram, pela fé que está em vocês, o Espírito Santo que está dentro de vocês e conhece a situação que vocês estão passando, aleluia, esse Espírito Santo, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Até me arrependo. Com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É uma dor, é um sentimento que está lá dentro no ego nosso, que é levado até Deus através do Espírito Santo. E o texto diz que ainda que não sabemos pedir, ainda que não sabemos falar com Deus, ainda que a gente nem fale nada com nossas palavras, só sussurrando, Ele sabe. Ele conhece a tua petição. Ele sabe o que nós precisamos. Então é importante, igreja, que a gente coloque a nossa boca até no pó, que tem situação que a gente tem que colocar a nossa boca no pó. Como o profeta Jeremias, ele falou: talvez haja esperança. Tem certa tem certo problema que nós precisamos se jogar no
para que o Espírito Santo leve até Deus a nossa petição e venha nos ajudar. Certa ocasião, não tem muito tempo não, eu estava com dores, mas muito grandes, nada passava, remédio passava, e eu não conseguia dormir. Israel, tem vezes que nem sabia, eu me jogava no chão de tanta dor. Mas certa noite, o Espírito Santo me confortou, aleluia, e a dor passou, porque eu me joguei no chão pedindo misericórdia ao Senhor. Remédio traz alívio passageiro, mas quem dá mesmo a solução, que resolve a nossa situação é Deus, porque o Espírito Santo, Ele age por nós. E eu vou deixar essa passagem aqui e vou para Gênesis, no capítulo 16. Diz que Sara, ela não tinha filhos, e Deus havia prometido um filho a Abraão. E Sara, ela não esperou, porque tem situações, igreja, que quando a gente não espera em Deus, a gente passa por provações, porque não esperamos, não confiamos em Deus, no Deus da promessa. E Sara, ela não esperou. E ela tinha uma criada, uma serva, que se chamava Agar. E diz a palavra do Senhor, que ela consentiu que Agar fosse esposa, né, deitasse com seu marido Abraão, para dar filhos. E Agar, ela obedecia sua serva. Ela estava sob a direção da sua serva. E assim aconteceu. E depois que Agar ela concebeu e ficou gerando um filho, ela se exaltou. Olha o perigo da gente se exaltar em alguns momentos. E Agar ela estava se exaltando. Eu sou a mulher que vai dar um filho a Abraão. E você não, Sara. Ela começou de serva a querer ser senhora. Estava humilhando a Sara. E Sara percebeu. E falou com Abraão. E Abraão disse: manda ela embora. E Sara mandou ela embora. Só que Agar não sabia para onde ia. Porque muitas vezes os nossos erros nos faz caminhar sem direção. Mas não se esqueça que a direção quem te dá é o Espírito Santo. Esse que geme por você, que te dá a direção. E Agar foi sem rumo. Mas Deus veio. Deus te conhece. E o anjo apareceu para Agar e disse: de onde tu vens? Quem és tu? Você é a serva de Sara. Vai para lá, volta para onde você veio, humilha-te e volta. Esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos faz pensar, ele nos faz voltar atrás, ele fala conosco: volta da onde que você veio, volta da onde que você caiu. Esse Espírito Santo nos revela isso. Aleluia. E manda que Agar voltasse para a sua serva, da onde que ela saiu. Vai e humilha-te a ela e vai ficar lá.
E Agar obedece e volta. Chegou o tempo do filho nascer. Ainda falou para você colocar o nome de Ismael. E ela teve o filho Ismael. Depois a Sara teve o seu filho Isaac. Isso aí, né? As irmãs sabem a história, os irmãos. E um certo tempo, Isaac e Ismael estavam brincando. Sara, de novo, percebeu, achou. Olha, gente, quando a gente acha alguma coisa, percebe alguma coisa e acha, estou achando isso, a gente também tem que ter cuidado se é isso mesmo que a gente está achando. Sara achou que Ismael estava zombando de Isaac. Aí veio a revolta no coração dela novamente. Está zombando do meu filho? Então vou mandar ela embora novamente. O achismo às vezes faz a gente pecar, né? Mas nessa história aqui, foi a vontade de Deus. Nessa segunda ida de Agar, foi a vontade de Deus. Sara novamente fala com Abraão. E Abraão fala assim: vou despedir ela. Mas Abraão, pela providência de Deus, preparou o alimento, preparou o pão, preparou a água para Agar ir embora. E ela foi. E quando chegou no deserto, a gente não sabe quantos dias que passou, a água acabou, o pão acabou. E agora? Só a providência de Deus para aquela mulher e para o seu filho. E diz a palavra do Senhor que Agar, ela se afastou do seu filho um pouco, porque o seu filho ia chorar, porque não ia ter água para ele. Aleluia. Mas o Deus da providência, o Deus que provê todas as coisas, não deixou aquele menino e aquela mãe morrer. E sabe que o anjo falou para Agar, está no capítulo 21. Eu ouvi a oração, eu ouvi o choro daquele menino, eu ouvi o choro do menino. Sabe o que o Espírito Santo fala para nós hoje? Eu estou ouvindo o seu choro. Eu estou ouvindo a sua petição. Aleluia. Vamos ler Gênesis, agora no capítulo 21, que o anjo falou para Agar. E ouviu Deus a voz do menino. 21 e 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus da providência, Deus ouve o nosso gemido, Deus ouve a nossa aflição, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ismael foi uma grande nação.
nós estamos vendo aí a situação que se encontra a nação de Israel, o Irã, o Iraque. Mas Deus levantou uma nação forte. E a nação de Israel, mesmo com rumores de guerra, ela é menina dos olhos de Deus. E quando nós intercedemos aqui, nós estamos orando por eles também, porque a intercessão não é só apenas por nós, é por outros, é para alguém que a gente sente a dor desse alguém. Eu vou também fazer uma dinâmica aqui. Nós sabemos que o que está dentro de nós é algo tão importante. Se a gente pudesse medir a grandeza do Espírito Santo que habita em nós, nós não pecaríamos. Porque a gente peca toda hora, porque ainda somos carnes, não somos perfeitos, ainda somos imperfeitos. Mas o que está dentro de nós é muito grande. E eu vou falar para vocês uma ilustração de um perfumista, de um homem que fabricava perfumes. E quando ele fabricava perfumes, ele fazia os melhores perfumes. Pode ficar de pé? E cada um mais gostoso que o outro, cada um mais cheiroso que o outro. E ele se alegrava por isso, porque o Criador, o excelente, o grande, o Senhor, o Criador, Ele nos faz diferente um dos outros, mas a sua grandeza, a sua essência, o Espírito Santo é um só. Ele age com múltiplas formas, mas a essência dele é a mesma. Então aquele perfumista, ele criou várias formas de vidros para os seus perfumes. E quando ele saiu do lugar que ele fazia os frascos e a essência, os vidros, eles começaram a conversar um com o outro. Os vidros começaram a conversar entre si. E falou, e começou a conversar entre si. E falou, chama a pessoa para ele. Será essa agora? Então, o perfumista, ele saiu da área dele, dos perfumes, e os vidros de perfumes começaram a conversar entre si. E falou assim, eu não queria ser esse frasco, não. Eu não queria ser esse verde, eu preferia ser um branco. Eu não queria ser esse. Aí um outro frasco falou assim, eu também não queria ser quadrado, não. Eu queria ter outra forma. Eu queria ser comprido. Eu queria ser de outro jeito. Aí começaram a se contender e falar mal do Criador perfumista. E o outro falou assim, por que você é desse jeito? Gordinho, baixinho. Eu queria ser um outro frasco. E começou ali a falar, tá, que não era daquele jeito. E a gente fala assim também. Eu não queria ser desse jeito.
Deus me fez assim. E não podemos contender com Deus Criador. Aí um outro perfume, outro vidro assim. Por que eu vou ser assim? Eu sou difícil de abrir. Fazem uma força danada para me abrir. Por que eu não sou igual aquele quadrado? Por que eu não sou igual o verde? Eu queria ser de outra cor, mas me fez desse jeito. Aí veio esse pequenininho, talvez sem vida, sem aparência, e disse: por que eu sou desse jeito, pequenininho? Mas eu quero dizer para vocês que é num pequeno frasco que tem a maior essência. É nos pequenos vasos que o Espírito Santo, aleluia, atua. Aí começava a contender, a falar mal do outro. Eu queria ser você, eu queria ser você, eu queria ser você. Aí chega o perfumista e ouve tudo e fica esperando eles pararem de falar. Nós somos assim. Nós murmuramos, nós falamos mal do outro, até falamos mal de Deus. Por que tu me fizeste assim, meu Deus? Por que eu não sou igual a irmã Sandra? Por que ela tem mais fé do que eu? Nós falamos assim. Começamos a murmurar, a contender com o Criador. Aí chega o perfumista e ouve tudo. E o que ele disse para os tais frascos de vidro? Vocês são até diferentes, mas o que está dentro de vocês é a mesma essência. O que está dentro de vocês é a fórmula que eu fiz para agradar a Deus. O que está dentro de vocês é a essência divina do Espírito Santo. A gente pode até compreender, mas o Senhor, Ele ouve. O Senhor, Ele ouve. O Senhor está aqui para dizer para vocês: não contenda com o Criador. Eu te fiz desse jeito, eu vou te usar desse jeito que você é. Você pode ser baixo, você pode ser pequeno, você pode ter uma estatura grande, pequena, gordo, magro, de outras cores, mas o mesmo Deus, mas o mesmo Espírito Santo, aleluia, trabalha no seu interior, com gemidos inexprimíveis, levanta a cada um, aleluia, as suas preces a Deus. Podeis dizer não. Então, se você é diferente, creia que o Espírito Santo, aleluia, é o mesmo, aleluia, e faz de você um grande vencedor. Aleluia. Então creia que o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que não contenta com o Criador. Nós somos carros. Nós somos carros quebrados, mas Ele nos transforma em vaso. E nesse vaso Ele coloca dentro o Espírito Santo. Aleluia. Eu vou meter, né? Então, igreja, o Senhor colocou essas palavras no meu coração. Vamos deixar que esse Espírito Santo, aleluia, nos direcione, que venha nos moldar, nos fazer uma nova criatura, sabendo que Ele leva a Deus as nossas petições. Eu podia até falar mais, podia ter mais tempo para falar, que o Espírito Santo é coisa grande, é coisa boa. Por isso que nós falamos, a gente nem podia ter o Espírito Santo dentro de nós.
Mas mesmo assim, aleluia, através de Jesus, que disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, porque Jesus é o Consolador quando estava aqui na terra, mas ele subiu ao céu e deixou para nós um outro Consolador. E o mais importante para a igreja do Senhor é que ele está dentro de nós. Por isso que ele diz: vós farei obras maiores ainda. Né? Através do Espírito Santo, através do Senhor. Então termina aqui essa admoestação. Deixa eu falar mais uma coisa, que eu gosto também de fazer muita assim, aplicação. Certo senhor, certa pessoa estava com 6 meses de vida. 6 meses de vida. Aí uma pessoa perguntou ao católico: se você tivesse 6 meses de vida, o que você ia fazer? Aí o católico falou assim: eu ia comungar minha fé, eu ia rezar todos os dias o terço de Ave Maria, até chegar a minha morte. Essa foi a palavra do católico. E chegou para um protestante falou: se você tivesse 6 meses de vida, o que você ia fazer? O protestante falou assim: eu ia pegar o meu dinheiro, eu ia gastar todo o meu dinheiro, ia viver até morrer. E chegou para um judeu e perguntou: o que você ia fazer se você tivesse 6 meses de vida? O judeu falou assim: eu ia procurar outros médicos para saber se eu tinha mesmo esses meses de vida. Eu ia tentar me salvar com outros médicos. Eu ia procurar me diagnosticar e tomar remédio para que essa situação não viesse. Então, olha as 3 respostas. O judeu falou assim: eu ia procurar um outro médico. Eu ia ver se havia salvação para mim. Então, o que a gente poderia dizer? Eu vou esperar em Deus. O meu socorro vem do Senhor. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou gemer aos pés do Senhor para que encontrar uma solução. E se Ele quiser me levar, amém. E se Ele não quiser, eu vou continuar trabalhando na sua obra. Então, a confiança que nós temos que ter em Deus, essa confiança tem que ser firme, constante, esperando em Deus na nossa salvação. Tá bom, igreja? Então termina aqui. O Senhor possa ter falado em seu coração. Não esqueça, a essência do Espírito Santo está na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue tratando em nós, nos fazendo sempre, aleluia, uma nova criatura. E eu quero saber se tem alguém aqui que não tem esse Espírito Santo dentro de você. Tem alguém aqui que ainda quer, aleluia, aceitar esse Jesus, para Ele colocar o Espírito Santo de Deus em você? Tem alguém aqui que ainda não tem esse Jesus? Essa essência maravilhosa no nosso coração? Se tiver, a oportunidade está aberta, porque Jesus, Ele é tudo. Aleluia. É Ele que te conduz, é Ele que te dá firmeza, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá força, alegria. Se tiver alguém até o final, né, desta reunião, você pode estar aqui à frente, aceitando a Jesus como seu Salvador. E eu vou terminar cantando aquele corinho. Com gemidos e palavras